Salve, salve. Deus abençoe vocês. Como vocês viram é, o título do... Ui, que cabelo merda. Como vocês viram o título do vídeo, ah, hoje o dia foi loss. Tô gravando isso aqui para vocês. Antes de tudo, clique em gostar aí, tá? Dá um like, se inscreva no canal aqui, porque o que eu trago aqui dificilmente você vê na internet, tá? É, o título do vídeo é principalmente para chamar a atenção de vocês, mas é o seguinte, tem que aprender a aceitar a perda, tem que ressignificar, porque os erros eles têm que ser é, ressignificados, eu já falei, mas eles têm que ser lapidados, tá? Quanto mais você erra e menos você aprende com o erro, principalmente dentro desse mercado, é só aqui, ó, ó, bonito, tá? Então vamos logo aqui, aí, vamos lá, ó. Como sempre, eu mostro para vocês aonde eu cliquei, racional. Meus cliques aqui, como vocês podem ver, foram 3 stops, tá? Foram 3 stops hoje. Tá tudo bem, tá dentro do GR, bonito, lindo. Deixa eu marcar aqui já, ó. Ó, tinha aqui. E é isso. Bom, vamos lá. Vou começar pelo. Vou mostrar o diário, tá? Como eu sempre digo para vocês aqui, a única coisa que eu uso de média móvel é no tempo gráfico maior. Tempo gráfico maior, a média móvel de 9 do diário está ancorando esse preço. Dou preferência para compra, tá? 60 minutos. 60 minutos, as médias aqui tá uma bosta, então não vou olhar para ela. Tivemos essa quebra de estrutura aqui, uma tentativa de inversão de fluxo. Capturando toda essa liquidez aqui e tudo mais, mas ainda para mim é uma continuação de alta. Se a gente pegar o Wyckoff aqui, isso aqui pode ser um BC, um AR, um SOW aqui, um MSOW, ou até mesmo a gente pode olhar como isso aqui como um AR, tá? A gente traçar assim, ó, que linha torta, que linha reta, ó. Eu posso olhar isso aqui como um MSOW ou até mesmo um Spring, tá? Aqui é a captura de liquidez do Spring, tá? E também eu posso olhar isso aqui ó, como um T ou um UTAD, tá? Porque se eu puxar um canalzinho assim, tá? Ó, como eu já disse ali, tá? Eu tenho essas características aqui também, tá? Ok? Então vou tirar aqui. Tá. Então eu tenho o seguinte pretexto aqui. Teoria de Dow, primeira, segunda e terceira tendência. A primária, terciária, a secundária e a terciária, tá? Tendência no caso. Então temos a informação que o mercado está em alta, eu vou dar preferência para alta, tá? Minhas regiões, aqui é uma regiãozinha de bloco, tá? Regiãozinha de bloco para mim. Veja que ela foi ticada, porém não deixou nada. Antes de tudo, eu não consegui pegar o começo do mercado porque eu estava trabalhando, tá? Então, a 1 hora eu não consegui. Aqui foi mais ou menos o horário que eu consegui olhar para o mercado. Vi que tinha o cenário aqui para que eu pudesse operar, tá? Tinha essa regiãozinha, porém foi muito rápido aqui, eu não estava na frente da tela. Aí, o mercado já abriu, quebrando essa estrutura pelos 5 minutos, tá? Logo, essa região aqui, ó, ela vira a regiãozinha de captura de liquidez para mim, para o meu operacional. Logo, o Renatão faz o quê? Puxa a POC, identifica a POC, tá? O que eu poderia ter feito? Porém, eu não fiz porque eu não estava no mercado, eu não estava com o gráfico na tela, eu estava trabalhando. O que eu poderia fazer?
trabalhar aqui com... Ô, glória. Deixando mais perto para ficar fácil a visualização. Ah lá, resultado negativo. Sem medo nenhum de mostrar aí, ó. Foi sem querer, mas tá aí, ó. Não vou voltar o vídeo, não. Aqui é assim, tá? Os 1.500 pontos negativos é por conta dos R$ 300 negativo, tá? Como for 3 entradas erradas aqui, né? Bom, eu já falei para vocês que as minhas entradas elas costumam ser nos últimos candles de rejeição, tá? Aqui no caso teve a quebra de estrutura para baixo, depois teve para cima, então ele vem, ele armou a quebra para baixo, quebra para cima, logo isso aqui se torna uma região de liquidez. Lembrando que eu não fiz nada no índice, tá? No dólar. Trabalho aqui, poderia, né, ter trabalhado aqui nessa primeira puxada com uma entrada aqui no candle do 5 minutos, que é o tempo gráfico que eu uso para deixar o meu candle aqui, tá? Deixar a minha caixinha feita para que eu pudesse clicar, tá? Então, eu poderia ter deixado a minha ordem apregoada exatamente nesse topo aqui, ó, com o stop aqui embaixo, tá? Ou até mesmo eu procurar uma POC e trabalhar com a entrada aqui embaixo, tá? Porém, eu não estava no mercado, eu não estava vendo, estava trabalhando e acabei ficando de fora desse maravilhoso trade aqui que chegou a pagar 1.000 pontos, tá? Até então, ok, beleza. Aí, chegou às 3 horas da tarde, né? Eu vim, acabei dando um tempinho lá no estúdio, eu vim pro computador, lá no caso, né? Veja que eu tenho o mesmo contexto para tudo que eu faço dentro do dia. Ó, veja que ele veio fazendo topos e fundos descendentes. Ele quebra esse fundo para baixo, logicamente, e ele quebra para cima. Logo, eu posso trabalhar como? Captura de liquidez dentro do último candle de rejeição. Falei isso no recap semanal para vocês. É assim que eu trabalho. POC, ordem apregoada, tomei o stop. Tá tudo bem, ué. É assim que eu trabalho. Porém, tem um porém aqui, né? Como esse fundo ele estava desprotegido, eu falei, cara, eu deixo o meu stop aqui embaixo ou eu divido as minhas entradas. Eu decidi dividir. Infelizmente, eu tomei essa decisão porque deu errado. Dessa vez deu errado, em outras vezes deu certo. Tá tudo bem. O stopzinho veio. Aí, cara, veja que esse candle aqui ele recuou, cara. Quando ele recuou, eu sem pensar, eu cliquei e deixei meu stop aqui embaixo. Essa entrada aqui, eu anotei ela, tá? Eu julgo como muito errado, tá? Por quê? Por quê? O mercado desceu em linha reta, tá? Não era errado eu trabalhar com stop aqui embaixo, porém, eu não fiz isso. Mas entrar aqui de novo foi um erro, tá? Foi um erro feio, erro grave. Então, cara, se você curtiu esse vídeo aí, curte o vídeo aí e se inscreve no canal, demorou? Por que eu interpreto como errado? Mesmo que está dentro da região, mesmo que está dentro de tudo aquilo que eu preciso para poder clicar, como eu tinha acabado de tomar esse stop, eu não poderia simplesmente por conta de um recuozinho de merda aqui do candle, já querer comprar, bater a mercado aqui, tá? Foi o que eu fiz, né? Infelizmente, mas paciência, aprendendo com os erros, ressignificar os erros. O stopzinho veio aqui, ó. Veja que nesse meio tempo, ele deixou essa puta rejeição aqui, ó. Capturando liquidez do fundo do dia, capturando liquidez de um fundo intermediário aqui, né? Do dia anterior, que no caso foi de sexta-feira, se eu não me engano. Sexta-feira, tá? Cara, eu não pensei duas vezes, cliquei.
Essa entrada aqui, ó, essa entrada aqui, na rejeição desse candle aqui, ó, tá correta, cara. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Stopzinho levado tranquilo. Porém, tem o seguinte. Minha ordem pulou bastante aqui, ó. Tá? E depois eu apregoei mais uma adição de contrato aqui com 100 pontinhos, tá? A minha entrada acabou ficando com 220, 212, era alguma coisa com 2 no final, o médio aqui da minha operação, tá? Veja que chegou a pagar o meu 0 a 0, tá? Chegou a pagar o meu 0 a 0, porém, eu não coloquei nada no bolso, tá? Não coloquei dinheiro no bolso aqui, tá? Poderia ter batido parcial, mas não bati e voltou a me estopar aqui nesse fundinho, tá? Cara, eu fiz o que eu tinha que fazer, tá? Esse aqui, essa entradinha aqui, ó, foi o meu grande erro de hoje, tá? Preciso ressignificar isso, acredito que eu já ressignifiquei, tá? Acredito que eu já ressignifiquei, já coloquei um ponto final nisso aqui. Infelizmente vai acontecer de novo, mas é como eu costumo dizer, os erros eles vão acontecer, porém tem que acontecer o mínimo possível. E o mínimo possível de erro vai acontecer se você olhar para ele, se você der uma atenção melhor para esses erros. Que um exemplo, o dia que acontecer isso aqui de novo, dele vir muito forte e eu deixar a ordem apregoada que está certo, para o meu operacional tá certo, e eu ver que ele está vindo muito forte, eu tenho um fundo mais baixo aqui, que pode proteger a minha operação, ou eu mantenho o meu stop aqui embaixo do último fundo, ou eu coloco o meu stop no fundo do fundo, vai, né? No penúltimo fundo, aqui é o penúltimo fundo e esse aqui é o último fundo. Eu tenho que ter o seguinte racional. Se eu tomar o stop nesse fundo aqui, ó, eu vou esperar um candle gatilho pelo menos, ou ele capturar a liquidez do último fundo, tá? Essas terão que ser as minhas atitudes, as minhas ações dentro desse cenário, desse contexto. Ah, Renato, e quando eu errar em outro contexto? Você vai ter que ressignificar esse contexto que você errou e você aplicar alguma coisa diferente daquilo que foi o erro, ok? Aí, cara, olha que legal. Mercado aqui, 61,8 de retração de fibra, essa linha aqui, tá? 61,8. Aqui eu vou colocar nos 5 minutos para ficar fácil a identificação. Aqui é uma região de bloco para mim, tá? É uma região de bloco para mim, que eu uso como bloco. Já expliquei, vou falar de novo. Renato, aonde você puxa a sua região? No último candle de rejeição. Qual que é o último candle de rejeição? Esse martelão aqui, ó, tá? Como que eu posso operar? Eu posso deixar a ordem apregoada no topo dele ou dentro da POC da região, tá? Eu consideraria... olha aqui onde estava a POC também, ó. Agora que eu tô vendo, acho que eu nem tinha puxado o POC aqui. Ó, olha que interessante, cara. Onde foi buscar o preço que depois ele subiu, ó. Olha que legal. Mas muito provavelmente eu não teria deixado aqui, porque o stop ia ficar muito caro. Só ticou a entrada, cara. Legal esse setup, né, cara? E aí veja que ele veio na minha região, ele fez uma quebra de estrutura para baixo, fez uma quebra de estrutura para cima e voltou na região capturar liquidez. O que eu tenho que fazer quando isso acontece? Quebra de estrutura para baixo, quebra de estrutura para cima, puxo a POC, apregou na POC, stop lá embaixo, 200 pontinhos, pum, 1.200 pontos. Aí fica aquele adendo, né? O que eu poderia ter feito aqui?
Aliás, né? O que que teria que acontecer para eu ter entrado nesse tipo de trade? Nesse tipo não, né? Nesse trade em exclusivo, né? Exclusivamente. Eu não ter clicado no meio do caminho aqui, ó. Se eu tivesse somente com 2 stops, muito provavelmente eu teria entrado aqui na captura de liquidez. Porém, eu tenho que ser realista, tem outro contexto aonde muito provavelmente ou possivelmente eu teria entrado também. Veja que teve essa quebra de estrutura aqui também, ó. E essa captura de liquidez que voltou e estopou direto, tá? Então, assim, aqui seriam 2 cenários que eram obrigação minha de ter entrado, tá? O meu maior erro aqui hoje foi, eu vou contar, né, o que aconteceu, que é uma das coisas que eu vou ressignificar. Toda vez, isso pelos 5 minutos, tá? E tanto pelo 1 minuto. Toda vez que ele entrega uma quebra de estrutura e ele volta para capturar a liquidez, toda vez não, toda vez é muito. Mas eu venho percebendo o seguinte, 70% das vezes, vou colocar 50, vai, para não, porque eu não tenho dado concreto, mas pelo menos 50% das vezes, se ele capturar a liquidez e entrar e entregar um bom movimento e ele voltar, eu não tenho dado, mas eu chuto tranquilamente 70% das vezes vai dar errado essa captura de liquidez nova, tá? Ah, Renato, mas fez a quebra. Ah, Renato, mas fez a quebra novamente. Sim, cara, eu venho percebendo que esse tipo de condição ele vem dando errado. Pelo menos 50%, tá? Já é um dado que eu estou falando para vocês, para quem chegou até aqui agora, que também você pode prestar atenção e colocar no seu dia a dia aí, para que você possa ressignificar de alguma forma também, tá? Acho que é isso. Amanhã eu penso em compra novamente, logicamente, tá? Porém, temos algumas vendinhas aqui para amanhã. Sabia? Sabia? O que que pode estar acontecendo aqui, ó? Vamos lá. Ah, região de bloco. Aqui. Aqui temos uma região de bloco, tá? Dependendo da condição, eu posso vender aqui, mas vai ser muito difícil eu trabalhar com venda aqui. Mas, se vier, dependendo do que acontecer, eu vendo aqui, tá? Uma quebrinha, alguma coisa mais interessante aqui, eu penso, pelo menos para vir buscar esse fundo aqui, tá? Ou até mesmo esse aqui, melhor ainda para buscar liquidez, tá? Aqui, mas sem medo de ser feliz, já ganhei dinheiro várias vezes assim, ó. Olha esse puta candle aqui, ó, de rejeição, ó. Essas duas regiões aqui, ó, para mim, esquece. Aqui eu trabalho por ordem apregoada, puxando a POC. Tá aqui, aqui eu compro, minha ordem apregoada já vai estar aqui amanhã, tá? Espero que na abertura ele venha, tá? Espero que na abertura ele venha, cutuque e já volta a subir, tá? Cutuque e volte a subir. Igual, quer ver, ó? Tem um trade que eu fiz. Deixa eu ver que dia que foi. Aqui, ó. Foi no dia 6 de fevereiro. Quer ver? Eu acho que vai estar aqui, será? Não, vai estar no ING. Vai estar no ING. Foi dia 13 que eu falei, né? Não, que dia que foi? Ixi, que dia que foi que eu falei? Aqui, ó. Olha essa vendinha, cara. No topo do dia, dá uma olhada. Olha aqui que linda essa venda. Ó, ordem apregoada. Chegou a pagar. Não sei porque que eu saí aqui, cara. Tá? Mas é exatamente o que eu quero, o que eu tô comentando, né? É para
para amanhã é exatamente o que aconteceu nesse dia aí, tá? Se ele chegar ali, eu vou dar um dali, sem medo, sem dó, sem piedade. Ixi, agora onde estava o estudo lá, hein? Ixi, perdeu os estudos. Mas aqui, ó. Aqui eu vou ter uma ordem apregoada, com certeza. Aí eu vou ter essas regiõezinhas mais abaixo aqui, que eu já tinha anotado. Essa embaixo aqui e aqui um pouquinho mais embaixo. Um pouquinho mais acima. Essa aqui, ó, essa região mais aqui de baixo, se caso vir estopar esse fundo aqui, eu espero uma quebra de estrutura, tá? Eu espero uma quebrinha de estrutura, dependendo da condição, para vir buscar esse topinho safado aqui, ó. Beleza? É isso aí. Deixa eu jogar a cena 3. Aê! Ui, deu 20 minutos, hein? Põe no X2 aí. Papai aqui fala devagar. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo que eu venho postando. A intenção desse tipo de vídeo é mostrar com clareza aquilo que acontece na real, tá? Tô mostrando tudo para vocês aqui. Eu acredito que seja difícil quem mostra dessa forma com que eu tô mostrando, tá? No final do mês eu vou mostrar o meu resultado semanal. Não sei se eu vou mostrar dinheiro ou não, mas vou mostrar o meu resultado semanal para vocês. Como foi a curva de evolução, tudo, assertividade, tá? E, e é isso. Tamo junto, Deus abençoe vocês. É isso, curte, dá um like aí. Deus abençoe vocês e estamos juntos. Valeu!